Continuando nossa aula de tipos de sujeito, agora paramos exatamente aqui no exemplo 2. É triste assistir a essas cenas tão trágicas. Como vimos anteriormente, para que eu possa definir, para que eu possa indeterminar o sujeito de uma oração, eu tenho que dividi-la em duas partes. A primeira parte é triste, né? É triste, e a segunda parte é assistir a essas cenas tão trágicas. A segunda parte vai ser sempre o sujeito da oração principal. Pronto, ela está indeterminada. Mas a gente vai observar que essa oração ela tem dois verbos. O primeiro verbo é o verbo é, que é um verbo de ligação. O verbo ser, né? Ele está dando uma existência a esse sujeito indeterminado. E também temos o verbo assistir, que é o verbo de ação, né? A ação de assistir, que também é um verbo indeterminado. O sujeito do verbo assistir é indeterminado e qualquer um pode assistir a cenas tão trágicas. Não tem uma definição. Qualquer um pode assistir. Eu posso assistir, você pode assistir, nós podemos assistir, certo? E em cada um dos exemplos, no exemplo 1 e no exemplo 2, existem dois verbos, e para cada verbo há um sujeito diferente. Só que o sujeito desse segundo exemplo, desses dois exemplos, para falar a verdade, foi indeterminado. O verbo não aparece. O verbo não, me desculpem. O sujeito é indeterminado. O sujeito não aparece, ele não está explícito, mas ele está lá de alguma forma. Como se fosse uma mensagem subliminar dentro da oração. E temos o determinado, o indeterminado e o inexistente, que a gente vai ver logo a seguir. Aqui, eu trouxe uma frase, eu anexei essa imagem aqui para explicar para vocês o seguinte. Temos a frase: seria muito difícil para mim fazer faculdade de medicina. Então, essa primeira parte aqui é a oração principal. Temos o verbo seria. Aqui, o para mim é um complemento nominal. Aí temos aqui a oração subordinada, substantiva, subjetiva reduzida de infinitivo. É o que a gente viu na aula anterior. Esse aqui vai ser o sujeito da oração principal, certo? O sujeito do verbo fazer é indeterminado. Então, o pronome pessoal mim, que é o complemento nominal, a segunda parte do complemento nominal, temos o para e o mim. Não pode proceder um verbo, não pode ser núcleo de um sujeito, certo? Mas como a nossa oração é a oração subordinada, subjetiva, substantiva, reduzida de infinitivo, está certo falar para mim. Mas em outros casos, quando o sujeito ele não é indeterminado, estará errado. Mas no caso dessa frase aqui, não temos um sujeito determinado. Ele é indeterminado. Então, esta frase está correta. Ele não pode, o me não pode proceder um verbo. Ele não pode ser o núcleo do sujeito. Mas essa frase aqui não está determinada. Enfim. Agora a gente vai para o sujeito inexistente, certo? A oração sem sujeito é, é um predicado que se articula de um verbo impessoal. Então, uma oração sem sujeito vai surgir de um verbo impessoal. A gente vai ver o que é um verbo impessoal agora. A oração sem sujeito não tem sujeito atribuído a nenhum ser. Então, o sujeito não está atribuindo, não está, a frase não vai definir ninguém, nem nada. A oração sem sujeito é a enunciação pura e absoluta de um fato por meio de um predicado. Então, a gente viu o predicado. O predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Então, é um fato que está sendo anunciado em uma oração. Uma oração sem sujeito também pode ser chamada de sujeito inexistente ou sujeito zero. É bom a gente observar esses dois aqui, porque pode cair na prova sujeito zero e você não saber, sendo que é a mesma coisa, tá? Sujeito inexistente, sujeito zero ou oração sem sujeito. O verbo impessoal, verbo que não possui sujeito, isso é um verbo impessoal, tá? O verbo sem sujeito é um verbo impessoal. Agora a gente tem aqui o exemplo do prefixo in. O in está negando, está denotando a negação, ele está negando a pessoalidade do verbo. Aqui, é um verbo pessoal, eu acrescentei o prefixo in, ele se torna um verbo impessoal, então ele é um verbo contrário ao pessoal, certo? Então vamos a alguns exemplos de orações sem sujeitos. A primeira vai ser com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer.
ele, neste sentido, existir, ocorrer e acontecer, ele é impessoal. Ele sempre vai ficar no singular, obrigatoriamente no singular. Então vamos lá. O certo seria havia crianças na rua. Errado seria haviam crianças na rua. Então, sempre que vocês pegarem uma frase que tem o verbo haver e tem plural no verbo, no sujeito, me desculpe, o verbo haver com plural no sujeito está certo. Agora, se eu colocar o verbo no singular, eu estarei errando. No plural, se eu colocar o verbo no plural, eu estarei errando. O verbo tem que ficar no singular, quando ele é no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Havia crianças na rua. A gente tem um verbo transitivo direto, que é o havia. Temos o objeto direto, que é crianças. E temos o adjunto adverbial de lugar, que indica a rua, né? Ele está indicando onde havia criança, onde as crianças estavam, onde as crianças existiam, certo? É possível, ficou estranho, né? As crianças existiam, mas não é existir, não significa que as crianças moravam na rua. Isso significa que as crianças estavam existindo naquele lugar, naquele momento, certo? É possível trocar o verbo haver pelo verbo existir. Então, aqui eu podia colocar existiam crianças na rua. Existia crianças na rua, certo? Então, por isso que eu posso usar essa definição. Então, existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais. Verbo pessoal possui uma pessoa, é o contrário de verbo impessoal. O impessoal não possui uma pessoa e o pessoal possui uma pessoa. Existiam crianças na rua. Temos um verbo intransitivo, que é o existiam. Temos o sujeito, que é crianças. E temos o adjunto adverbial de lugar, que é na rua. Está indicando o lugar, né? É uma causa, é um modo de lugar. Com o verbo fazer, agora o exemplo. Fazer está indicando tempo ou clima. O verbo fazer, indicando tempo ou clima, é um verbo de sujeito inexistente. Ele fica obrigatoriamente no singular. Por exemplo, faz verão no Nordeste. Nós temos o verbo faz, né? Quem faz? O verão, né? Que é um verbo, o faz é um verbo transitivo direto. Verão é o objeto direto. E no Nordeste é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, está indicando o local que o verão faz. Que se faz verão, né? Então, o certo é faz verões rigorosos do Nordeste. Agora, fazem verões rigorosos no Nordeste está errado. Por quê? Porque ele fica obrigatoriamente no lugar quando indica tempo ou clima. Fazer está indicando tempo ou clima, obrigatoriamente singular. Então, o correto é escrever dessa forma. Verbos que exprimem, a gente vai ver agora outro exemplo, que são verbos que exprimem fenômenos da natureza, chamados de sentido real. Fenômeno da natureza, sentido real. Alguns exemplos aqui: ventar, lampejar, chover. São verbos que exprimem fenômenos da natureza. Eles estão no sentido real ou sentido realista. E eles são verbos sem sujeito, eles não possuem sujeito. Ou seja, eles são verbos impessoais. E as palavras podem expressar sentido real, que são o seu sentido original, né? E sentido literal, que é um sentido fora do real. Os livros de ficção, os livros de mistério normalmente contam com isso. E o sentido denotativo. E as palavras, se opondo a isso, elas podem expressar sentido figurado, literário e conotativo, certo? Vamos dar alguns exemplos aqui. Ontem eu comprei meio metro de pedra para construir um muro em minha residência. A palavra pedra está empregada no sentido original. Um mineral natural e tangível. A pedra é um mineral que se encontra no solo, na terra. Ele pode ser tocado, ele pode ser usado, certo? Agora, Catarina é uma pedra em meu sapato. A palavra pedra aqui está sendo empregada no sentido fora do original, não no sentido original. E no contexto está querendo dizer que Catarina é chata, Catarina é um estorvo, ela é um problema em meu sapato. A palavra sapato também está sendo empregada no sentido fora do original, não é o sentido original. Certo? Agora, vamos a exemplos de verbos que exprimem fenômenos da natureza. Minha sogra trovejou de raiva. O sujeito é minha sogra, é um sujeito simples, né? O núcleo do sujeito é sogra. A palavra trovejou não está no sentido original.
Porque o sentido original, trovejar, é aquele barulho que acontece antes do raio, né? E a fase não está se referindo ao clima ou tempo, está se referindo ao humor da sogra, né? Ao humor da pessoa retratada na oração. Então, trovejou está no sentido figurado, é um sentido fora do original. Trovejou significa que a sogra está com muita raiva. Outro exemplo aqui é choveu muito ontem. O verbo choveu está no sentido real. É um fenômeno da natureza. É um sentido real original. E é uma oração sem sujeito, porque quando indica fenômeno da natureza, não tem sujeito, é um verbo impessoal, certo? É uma oração sem sujeito. Choveu é um verbo intransitivo. Choveu, verbo intransitivo. Muito, adjunto adverbial de intensidade. O muito, ele sempre vai ser um adjunto adverbial de intensidade, porque é um adjunto, certo? Ele está junto ao verbo. Ele é um advérbio, ou seja, ele está indicando um modo ou uma causa. E de intensidade, ele está intensificando o ato de chover. Choveu muito. E o adjunto adverbial de tempo, ele está indicando o modo de tempo, ou seja, ontem, no passado. Mais um exemplo: choveram exercícios na aula. Sentido figurado, porque não é possível chover exercício. Ele está enfatizando o ato de ter muito exercício, né? É uma oração com sujeito determinado. O verbo obrigatoriamente concordará com o sujeito. Choveram é um verbo intransitivo. Exercícios, sujeito. E na aula, adjunto adverbial de tempo. Então aqui o choveram concordou, né, com exercícios, está no plural. Ele concordou e ficou no plural também. Mais um. Choveu granizo no sul. Está no sentido figurado. Granizo é um fenômeno da natureza, no sentido original. Chover é um sentido figurativo no contexto da frase. Porque não se chove granizo. A chuva é cair o céu. É cair céu, cair água do céu. E não gelo. Então, o granizo não se chove. Tá? Granizo apenas cai. Chuva é apenas de água e não de gelo. E nessa frase aqui foi usada uma figura de linguagem chamada catacrese. É uma figura que significa uso excessivo ou abusivo. É como se fosse uma redundância. Então, chuva, se referindo a granizo, é uma redundância, tá? É uma figura A catacrese é uma figura de linguagem que se torna desgastada pelo uso. Exemplo, dente de alho, braço da cadeira, pé de mesa, asa de xícara. Não faz sentido, né, alho ter dente, mas no sentido do, do nosso contexto aqui da nossa frase, faz sentido, não está errado, mas se a gente for pensar logicamente, racionalmente, não faz sentido. Então, para revisar aqui, sujeito simples, ele possui apenas um núcleo e o verbo faz referência ao sujeito. E o núcleo do sujeito sempre é a palavra principal, ou seja, o substantivo do sujeito. Exemplo, Paula comprou uma bicicleta. Quem comprou? Paulo, né? Quem comprou a bicicleta? Paulo. O verbo está fazendo referência a Paulo. Paulo comprou. Quem comprou uma bicicleta? Paulo, certo? Os meninos estão brincando no quintal. Quem está brincando no quintal? Os meninos, está fazendo referência. E sujeito composto, o verbo faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito. Não é necessariamente um vocábulo no plural. O plural ou singular, ele não vai interferir no tipo de sujeito, certo? Camila, vamos exemplo aqui, né? Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Fizeram. Quem fizeram os doces da festa? Quem fez os doces da festa? Camila e Lorena. Está fazendo menção a dois. Quem fez os doces? Camila e Lorena. É um sujeito com dois núcleos. O primeiro núcleo, Camila, e o segundo núcleo, Lorena. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem ensaiou para a festa da escola? Os professores e os alunos. A professora e os alunos. Então tem dois núcleos, que é o primeiro professor e o segundo alunos. Sujeito oculto ou desinencial, também chamado de elíptico. Implícito porque ele não está explícito. Subentendido, ele não aparece, mas você tem que entender que ele está lá. Por isso que ele é subentendido. É o sujeito que não aparece na frase de forma explícita.
Se sabe que ele está ali, mas não é possível vê-lo. É possível identificá-lo pela desinência do verbo na frase. Por exemplo, aqui na palavra estamos, o mos é uma desinência número pessoal, está indicando pessoa e número. É primeira pessoa do plural, nós, certo? A pessoa e o número. A pessoa quer dizer primeira pessoa e o número que é plural, né? Nós. Exemplo, estamos muito orgulhosos de você. Estamos, o nós representa nós. Então, estamos nós muito orgulhosos de você. Não faria sentido. Por isso que a gente, que o brasileiro, né, que os gramáticos colocaram o verbo para interagir com o sujeito. É tacada de gênio. Mais um aqui. Deixei minha chave em casa. Deixei. O ei do deixei está fazendo menção ao eu. Eu, minha chave em casa. Não faria sentido. Por isso que ele está coligado ao verbo. A gente tem um sujeito determinado que pode ser identificado. Por exemplo, Rita disse que vai chover. Quem disse? Rita. O que ela disse que vai chover. Um sujeito determinado. Sujeito Rita. E os sujeitos podem ser simples, compostos e ocultos. Determinados. São determinados. Disseram que esses três são determinados. Disseram que vai chover. É um sujeito indeterminado, porque está indicando o quê? O fenômeno da natureza. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado faz referência a alguém, mas não o identifica. Não pode ser identificado. Ele é acompanhado de verbos flexionais na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acompanhados da partícula ser, certo? Da condição ser. Exemplo, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu? Eu não sei, mas alguém esqueceu. Precisa-se de vendedores. Alguém em algum lugar precisa de vendedores. Mas eu não sei quem é essa pessoa ou aonde essa pessoa precisa. Sujeito inexistente ou sujeito ou oração sem sujeito. É um sujeito, é uma oração acompanhada de um verbo impessoal. Os verbos impessoais não possuem sujeitos porque o prefixo in nega a pessoalidade do verbo. Os verbos impessoais podem indicar fenômeno da natureza, chover, nevar, fazer frio, calor, etc. E tempo decorrido, ser, fazer. Então, verbos de ligações também, não necessariamente na sua originalidade, mas eles são indicados aqui. E os verbos impessoais também podem indicar existência ou acontecimento de algo. No caso de haver, no sentido de existir, de ocorrer, certo? Um exemplo aqui, nevou o dia todo. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Há muita gente na praia. Na minha família houve um caso parecido. Então não está definido quem, mas há sim um sujeito aqui. Então vamos lá. Na oração abaixo se tem o verbo ser indicando tempo. São 2 horas. É uma oração sem sujeito porque está indicando tempo. Qual é a função sintática da oração? São 2 horas. Existem 4 respostas lógicas para isso. A primeira é sujeito. O verbo ser indicando tempo é oração sem sujeito. Pode ser objeto direto. Objeto direto não concorda com o verbo, apenas o completa. Ele completa o verbo, ele não concorda, certo? O que concorda é sujeito e verbo só. Adjunta adverbial de tempo tem valor temporal, mas não é um adjunta adverbial de tempo, é um predicativo do sujeito. Então, essa frase aqui é um predicativo do sujeito, porque não tem um sujeito. Como assim? Já que não tem um sujeito, isso vai ser uma característica do sujeito. Não faz muito sentido, mas quando não se tem um sujeito, eu posso caracterizar algo, certo? Eu posso qualificar algo. É justamente por isso. Então, a resposta lógica para essa frase é que ela é um predicativo do sujeito. Então, já passando aqui para não perder muito tempo, o que a gente estuda na transitividade verbal, só para revisar, certo? É o verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. E se houver preposição, é um objeto direto preposicionado. Verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto pede um objeto direto e um objeto indireto, porque ele é o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto ao mesmo tempo. O verbo intransitivo é completo na maior parte dos casos, mas pode exigir complemento, quando ele indica localidade ou intensidade, né, que ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. E ele sempre vai estar atrelado ao verbo intransitivo. E temos também o verbo de ligação, que tem um predicativo de sujeito, ou seja, ele vai indicar sempre uma característica, uma qualificação. Então,
vendo aqui de novo essa frase, são 2 horas. O verbo ser é um verbo de ligação. O predicativo do sujeito é 2 horas. O predicativo do sujeito pode concordar com o verbo, mas ele não necessariamente precisa. Eu tenho alguns exercícios aqui, mas eu acho que não vai muito a questão. Mas eu quero mostrar essa frase aqui para vocês. Uma frase bem simples, uma frase bem clichê, mas que funciona demais, gente. Eu não sei quantas vezes eu já fiquei sem vontade de estudar. E essa frase aqui me fez querer estudar e me fez ter todo o conhecimento que eu tenho hoje, que não é muito, mas a cada dia eu aprendo mais. Então a frase é o seguinte: você erra todo o arremesso que não tenta, do nosso querido Michael Jordan, né? Então, se você não arremessar, você já perdeu. Você errou já. Se você não tentar, você já perdeu. Você tem duas opções na vida: ou senta e chora, ou tenta, erra e chora e depois tenta de novo. A escolha fica com você. E é isso aí. Desejo tudo de melhor. Até a próxima.